Ser gordo é uma decisão? Bom, eu passei grande parte da minha vida obeso e hoje sou treinador, então já tive dos dois lados desse espectro e hoje eu vou te apresentar uma perspectiva um pouco diferente do que foi o debate, que de debate não tem porra nenhuma, um treinador versus 30 gordos. Então, para quem assistiu, viu que de um lado eram 30 pessoas, nenhum preparo elas tinham, pessoas que não conseguiam conectar duas ideias de uma forma minimamente clara e que pareciam estar tão envolvidas emocionalmente com a questão que parece que foram lá só para desabafar. Do outro lado, você tem um cara que, em tese, domina o tema, que tem uma oratória, uma articulação fora da curva, inclusive no frigir dos ovos, é isso que foi o debate, né? Um cara extremamente preparado de um lado versus 30 patetas, né? E a grande questão é que, depois disso, a internet se dividiu em dois grandes grupos. O primeiro grupo é daquela galera que acha que realmente o gordo ele só é gordo porque ele não quer emagrecer. Ele é gordo porque ele quer. A decisão dele é essa. E que não existe nenhuma outra circunstância que interfira a não ser a própria força de vontade do cara, a não ser o cara querer. E que então todo gordo é preguiçoso, todo gordo é safado, todo gordo é um salafrário e tem que se fuder. Então essa é a visão dos caras. Que basta o cara querer e que magicamente, ou não magicamente, mas que basta o cara querer que ele consegue. Versus o outro lado, que é totalmente o contrário, né? Então a galera vai dizer que o gordo ele é a vítima de um sistema, de uma ditadura da magreza, de um sistema que tem padrões de beleza inalcançáveis, e com isso, esse cara vai cada vez se sentindo mais triste, e excluído, e fora, e amargurado, e que no final das contas, a única coisa que ele pode fazer, mudar não, né, mas a única coisa que ele pode fazer é realmente ficar, se aceitar, seja lá o que isso signifique. Né? Não importa mais nada, só importa se aceitar. E cara, o grande ponto é que é o seguinte, vamos lá, ser gordo é uma escolha? Vou te falar que sim, cara, ser gordo é uma escolha. Assim como, não, ser gordo não é uma escolha. E aí você vai falar, pô, Rodrigo, você tá maluco. Como assim, cara? É e não é. Porra, bicho, você tem que parar de querer encontrar respostas simples para perguntas complexas. Não é possível que vocês querem chegar realmente numa resposta de sim ou não para essa questão. Isso não existe. Tá? Vamos lá. Eu nunca escolhi ser gordo. Naquele momento, aquele bom momento que eu fiquei obeso, bicho, em nenhum momento eu escolhi estar naquela condição. Inclusive, eu queria a todo momento escolher o contrário. Eu não conseguia escolher o contrário. Eu queria muito sair daquilo lá. Eu odiava a todo momento que eu estava obeso. Então eu não diretamente escolhi ser gordo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o que me fez chegar lá, nesse produto final, que é ter sido obeso, foi justamente as pequenas escolhas cotidianas que eu fiz para poder ressignificar ou aproximar a comida da minha vida em áreas que ela não tinha que estar. Então a comida para mim era alimento, era nutrição, mas comida também era conforto, era afago, era carinho, era distração. No momento feliz eu comia, no momento triste eu comia. No momento de vitória eu comia, no momento de derrota eu comia. Quando eu estava entediado eu comia, quando eu estava ansioso eu comia. Sabe, eu fui me aproximando da comida, isso acontece com muita gente, de uma forma voluntária, tá? De uma forma voluntária, e que foi desencadeando lá na ponta o que são as consequências desse produto final. Então, por mais que eu não tenha escolhido diretamente ser gordo, todas as ações que eu tomava me levavam para esse caminho. É claro, de acordo com a conjuntura e com outras coisas que foram acontecendo, todo o cenário foi se desenhando. Né? Não precisa ser idiota de achar que é apenas isso é monofatorial, né? Não é. Isso é multifatorial, porra. É óbvio. Mas é inegável que existiu esse elemento que também estava presente. E aí vem o ponto. Beleza, cara. Que não seja uma escolha ser gordo. Né? Mas, a partir do momento que você quer sair disso, uma escolha precisa ser feita. E aí que é o ponto mais importante. Porque essa escolha, ela não é uma escolha, assim, não é uma escolha comum. Ah, hoje eu escolho gravar com a camiseta preta. Amanhã eu vou gravar com a camiseta branca. Ah, hoje eu escolho comer em tal restaurante. Amanhã eu escolho passear. Não, velho. É a escolha mais difícil da sua vida. É a escolha mais difícil da sua vida. Sem sombra de dúvidas. Tá? Você tem que escolher isso com todas as suas forças. Com forças que você nem imagina que tem. Essa é a pegada, entendeu? Essa é a pegada.
Por isso que grande parte das pessoas que consegue emagrecer é por causa de um sinistro que acontece. O cara vai no médico, se você não emagrecer até agora, você morre. O cara entra em choque. Porque se deixar continuar, não é o suficiente pra botar o cara na mola, entendeu? Então, beleza, vamos entender. Ser gordo não é uma opção, o cara vai, escolher ser gordo. Mas, cara, pra você mudar, você tem que fazer essa decisão de querer mudar. É inevitável, não existe outra forma de fazer isso. Você não vai mudar sem querer. Entende? E aí, beleza. Novamente, você vai fazer essa decisão e mesmo assim não é automático. Mesmo assim não vai ser fácil. Vai ser difícil pra caralho. Pra cacete. Você vai se de verde e amarelo, meu velho. Só que é o que tem, entendeu? Só que ao mesmo tempo, não é só a força de vontade que vai te levar nesse caminho. Não basta só ter força de vontade, cara. Não é assim que a banda toca. Entendeu? Então, quando a gente fala de conseguir emagrecer, a gente tá falando também de fisiologia, de componente genético, a gente tá falando aqui de componente psicológico, a gente tá falando de componente social, a gente tá falando de componente ambiental, a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de mais um monte de coisa, porra. A gente tá falando do lastro que esse ganho de gordura trouxe pra você e que te mexeu metabolicamente falando. Tá falando de uma série de coisas, cara, que, porra. Mas que, de novo, a escolha ela tem que acontecer. Ela é um ponto do processo, ele é o ponto principal, é o pivô do processo. Se não tiver ela, não vai ter. E mesmo com ela, pode ser que também não dê, porque tem todas essas outras coisas. E novamente, cara, eu entendo quem não consegue controlar, cara, essa vontade de comer. E mais do que só a vontade de comer, porque não é uma vontade. Assim, talvez quem nunca tenha tido isso não sabe o que é. Mas não é uma vontadezinha, ai, nossa, eu tô com uma vontade de comer uma pizza. Ah, não, vou pedir uma pizza. Não, não, bicho. É vontade de comer absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Você abre a sua geladeira e você tem uma cebola lá. E você come a cebola. Você tá, entendeu? É isso que eu tô falando. É nesse nível que eu tô falando. Entendeu? Então eu entendo. Por que eu entendo? Porque diferente de qualquer cara que vai lidar com vício, e é claro, quando a gente fala de alimentação, a gente não pode falar de vício em alimentação, porque não é assim que é classificado, mas de uma forma geral, né, pra gente poder entender. Quando o cara é cracudo, o cara cheira pó, bicho, esse cara, ele não tem que interagir com a pedra de crack, com a com o pó, ele não tem que interagir isso no dia a dia, entendeu? Então, o cara que tá tentando se ajustar na alimentação, bicho, esse cara vai ter que interagir com a comida 1, 2, 3 vezes por dia, até o final da vida. E até hoje, anos depois de ter emagrecido, cara, eu ainda levo resquícios enormes do que principalmente esse elemento comportamental com relação à comida. E eu tenho que estar sempre me policiando. É uma escolha que é feita para sempre, além disso. Eu tenho que fazer essa escolha cotidianamente até hoje. Porque se eu não fizer, fodeu. Se eu não fizer, já era. Então eu entendo o cara que não consegue se controlar, porque, cara, você vai interagir com aquilo 3, 4 vezes por dia. Cada vez é um gatilho maior, é uma vontade maior. Então é multifatorial. Mas, de novo, a escolha e a decisão ela é o pivô de todo o processo. Porque assim, cara, ao longo da minha mudança, eu tentei várias vezes, cara. Eu vou falar pra você que eu tentei uma vez, eu tava obeso, eu queria emagrecer, aí eu falei, vou emagrecer. Aí emagreci. Porra nenhuma, cara. Tentei mesmo pra caramba, cara. Puta que pariu. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, incontáveis, eu não sei quantas vezes. É igual o cara que para de fumar, o cara, pô, eu tô tentando parar de fumar, qual é a vez? A 16ª vez eu tô tentando parar de fumar. Não é assim que os caras falam? Cara, mesma coisa, tentei emagrecer incontáveis vezes. Fiz todas as dietas possíveis que dava pra alguém fazer. Fiz tudo que dava pra alguém fazer. Claro, e aí tá, fiz tudo que dava pra alguém fazer. Esse é o grande ponto. Porque, cara, vamos lá. Eu tentei várias vezes, mas como eu tentei a última vez, eu nunca tentei parecido antes. Saca? Eu achava que eu tava tentando, mas eu não tava. Eu só estava esperando a próxima oportunidade de dar o bote. Entendeu? De fazer, de furar a dieta. Então eu entrava, querendo saber quando é que eu podia sair. E aí a chance de dar merda, cara. A grande questão é que você precisa ser mais inteligente do que esforçado no processo. Esse é cara, não vou dizer o segredo dos segredos, mas o que funcionou muito pra mim.
seja mais inteligente do que esforçado. Porque você sabe as suas desculpas, você sabe aonde você vai falhar, aonde você poderia falhar, você sabe as suas virtudes e os fracassos, seus vícios. Você sabe, cara. Você se conhece em algum grau. Você sabe quando é que você vai falhar, quando é que você tá propenso a fazer merda. Você precisa ser mais inteligente do que isso. Porque se não for, cara, fudeu. Você vai tentar, vai jogar um monte de esforço fora, vai ficar marcando o passo, achando que poderia estar, achando que com aquele esforço seria necessário para poder avançar, mas não é, porque você não está sendo inteligente ao longo do processo. Experiência prova o que eu tive que fazer. Eu parei de focar, por exemplo, a minha construção física. Então, pô, eu quero emagrecer para ficar com shape foda, para virar fisiculturista. Porra nenhuma. O que eu quis fazer? Pô, eu vou construir um físico muito mais forte para mim. O primeiro passo é esse. Forte, um físico mais imponente, eu vou construir mais massa muscular, vou perder mais gordura, eu quero mais energia, quero mais força, quero mais funcionalidade. E que é inclusive o que a gente faz com os nossos alunos dentro do protocolo Shape Blindado, onde a gente pega você pela mão e constrói para você, constrói com você, né? Um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais energia, muito mais testosterona, também tudo isso de forma 100% natural, é claro, tá? Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. E foi ressignificando esse processo todo, cara. Entendendo? Porra, não vou pra poder só meter o shape, não, vou fazer uma parada certa aqui pra mim. Que o negócio começou a andar. Quando eu comecei a ser mais inteligente do que ser só esforçado. E o grande problema, talvez, da situação é que é o seguinte: não é, velho, o cara. O que eu posso dizer? O problema é o cara querer romantizar tudo isso. Tirar o peso da doença. Porque assim, o cara achar que uma questão de você estar obeso é puramente estética, é puramente o formato corporal, é uma loucura, é uma insanidade. Tá? É uma insanidade. O cara achar que é só o formato corporal e que não muda nada, tá tudo certo. Ah, não, mas eu fiz meus exames e tá tudo certo. Não muda nada. É só o formato do corpo mesmo. É como se o cara tivesse uma água geladinha, assim, ó, cara gelada. Geladinha nada, gelada de congelar. Ele virasse pra você, pô, vem que tá quentinha. Não, não é esse o lance, cara. A grande questão é que eu vou te falar. Tudo melhorou pra mim quando eu emagreci. Tudo! Tudo! 100% da minha vida melhorou. Não teve nada que não melhorou. Absolutamente nada. A única coisa é que tive que comprar roupa nova, porque as roupas minhas pareciam um balão. Mas é isso. De resto, mas tudo melhorou, cara. Tudo. A minha energia melhorou. Porra, cara, a forma como as pessoas me tratavam melhorou. Ah, mas não é certo. Cara, mas o mundo é como ele é, porra. Vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou aprender a jogar as regras do jogo ou eu vou tentar criar as novas regras pra jogar um outro jogo? Com outras pessoas? Porra. Entendeu? Então, cara, tudo melhorou. E por isso que eu acho um desserviço o cara virar pra você e falar, não, porque ser obeso, ser gordo, então é só o formato do corpo. Não, porque não dá nada, dá nada. Isso aí, saúde, cara, a minha tá zero bala. Fiz meu exame aqui, tá zero bala. Não pega nada isso aí. Sendo que a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, cara. Bem mais embaixo. E que, de uma forma ou de outra, você acaba pagando o preço. Pode não pagar o preço agora, mas vai pagar o preço lá na frente. E muitas vezes você vai estar lá na frente e vai ser meio irreversível, cara. Você não vai conseguir trabalhar tanto. Lógico, é lógico. Principalmente quando a gente tá falando de obesidade, cara, é uma doença. Você precisa de ajuda pra fazer isso muitas vezes. Na imensa maioria das vezes. E eu não recomendo que você tente fazer isso sozinho. Por quê? Porque, cara, eu perdi muito tempo tentando fazer sozinho. Perdi muito e muito e muito tempo. Gostaria eu de ter emagrecido muito antes do que eu emagreci. Porque imagina se eu tivesse, pô, tentei uma vez, tentei outra, mas aí do nada eu consigo, enfim, eu procuro ajuda, né? Busco ajuda. E a partir dessa ajuda eu consigo isso de uma forma real, mais rápida, mais concreta. Porque, cara, esse é um buraco que vai se cavando, e fica cara, difícil de sair, cara. Você não consegue sair sozinho mais. Chega um ponto. Porque, vamos lá, imagina que você fosse um cracudo. E aí, 4 ou 5 vezes por dia você precisasse manusear a pedra ali. Cara, que loucura. É óbvio que o cara ia usar, pô. Então você, que tá, que tá ressignificando a comida para outras coisas, se você manusear comida diversas vezes por dia, é óbvio que vai dar. Né, se você não procurar ajuda. Vai ficar com fome o dia inteiro, vai ser um parto, vai. Mas, de novo, tudo na minha vida melhorou quando eu emagreci. Tudo. E por isso que eu acredito que esse senso de autorresponsabilidade, ele é fundamental, cara. Por mais que não seja apenas uma escolha,
Cara, na imensa maioria das vezes, a única coisa que você tem pra se agarrar é na porra da escolha. É multifatorial? Claro que é. Óbvio que é. Entendeu? Tem inúmeras questões que vão influenciar nisso. Como eu falei, cara, questões fisiológicas, genéticas, psicológicas, sociais, ambientais, o comportamento, tudo, um monte de coisa. A lista é infinita, cara, de coisas que vão influenciar. Só que, cara, se você não tiver autorresponsabilidade pra de fato bater no peito e falar, porra, ninguém vai vir me salvar. Acho que esse é o ponto principal. Ninguém vai vir me salvar. Porque eu vejo muitas vezes uma galera que, ao invés de tentar buscar a mudança, espera que alguém vá buscar. Agora, porra, é foda, né? É foda a gente falar isso aí, porque a gente bate justamente nesse elemento da aceitação. Porque o problema não é se aceitar, cara. Tá, vou me aceitar. Porque o que é se aceitar? O processo real é o seguinte: você reconhece o problema, você mapeia a situação que você está envolvido, né? Você entende o que precisa fazer para sair dali, e você tem estratégia. A estratégia você pode ter ajuda para montar, se quiser a minha ajuda, eu recomendo que você conheça o protocolo Shape Blindado, ou você pode fazer com diversas outras formas, com diversas outras pessoas, enfim. Procure profissionais, inclusive, para fazer isso com você, tá? Dificilmente, assim, uma recomendação seria fazer sozinho, não recomendo, tá? Tente algum profissional para te ajudar realmente nisso. Então reconheça o problema, mapeie a situação, entenda o que você precisa para sair de lá e tenha uma estratégia. E aí que o elemento de se aceitar, ele acaba, em algum grau, ajudando, mas com ressalva. Por quê? Porque também não é, cara, pra você ficar se punindo e martirizando e falando. É um processo longo, cara. É um processo longo, tá? Não é do dia pra noite. Então, você vai olhar todo dia na frente do espelho, você vai olhar o teu corpo, vai olhar você. Se você minimamente não tiver um pouco de carinho por você, caralho, meu velho, a jornada vai ser uma loucura de ruim, de triste. Porque nunca vai estar bom. Vai estar bom quando você tiver perdido, sei lá, 50 quilos. E, cara, é longe pra perder 50 quilos com qualidade. Então, o problema do discurso de se aceitar não é, porra, você gostar de você mesmo. Isso é ótimo. Você precisa gostar de você mesmo. Mas é você não deixar com que isso te paralise pra andar, pra mexer, pra mudar. Entendeu? Então, por mais que, é óbvio que não é só escolha. Não é só escolha. Porque se fosse só escolha, cara, puta. Dizer burro eu de não ter escolhido certo a primeira vez. Entendeu? Porque eu demorei, de fato, para emagrecer, assim como todo mundo que quer emagrecer, né? Então não é apenas uma escolha simples e preto no branco. Mas, ao mesmo tempo, a única coisa que você pode se segurar muitas vezes é na escolha. E ela é a primeira coisa que você tem que fazer e a mais importante de você fazer essa manutenção da sua escolha. Então, independente se é ou se não é, trate como se fosse. Trate como se fosse, escolha mudar isso. Tá? E aí sim, reconheça o problema, mapeie a situação, entenda o que você precisa fazer para sair de lá. Tá? E, cara, sem negócio motivacional, não. É o que de concreto você precisa fazer. Ah, eu preciso comer assim, assim, assado. Traça a estratégia, entendeu? Esse é o ponto. Ah, eu preciso comer assim, assado, eu preciso dormir assim, assado, eu preciso treinar assim, assado. Ah, pra comer assim, eu preciso organizar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Pô, vai precisar de medicamento? Tá, o médico tá junto? Beleza, então vambora. Ah, não vai precisar? Não, beleza, então vamos fazer desse jeito. Entendeu? Com equipe, pra poder ajudar você a fazer as coisas. Então a ideia não é papinho motivacional, não, cara. É fazer um negócio no concreto, entendeu? No real. Porque o que eu vi ali no debate, então, no suposto debate, era um monte de cara choramingando. Um monte de cara choramingando. E é foda, porque eu também entendo os caras. Não vou dizer que eu não entendo, não, pô. Eu entendo os caras. O cara tenta uma, duas, três. Daqui a pouco o que resta pro cara é se aceitar mesmo, cara. Daqui a pouco o que resta pro cara é se aceitar. Nesse sentido de, pô, não vou fazer mais nada, não. Isso aqui é isso aqui mesmo e tô saudável e é isso aí, entendeu? Porque às vezes é o que sobra pro cara. Mas me pareceu uma sessão de desabafo. E de debate não teve nada. Não teve argumento, não teve nem para nenhum dos lados. Não aconteceu nada no negócio. Só foi para levantar uma série de perguntas que ficam ecoando pela internet. Beleza, meu querido? Então espero que eu tenha te passado uma perspectiva diferente sobre o que foi o debate. Uma perspectiva de quem já viveu na pele os dois lados. Eu sei, pô, tá difícil essa merda. Mas é o que tem. É o que temos pra hoje. Tá? A gente não escolhe as regras do jogo, as regras da vida, a gente só joga com as cartas que a gente tem. Ainda bem que a vida é um jogo, que a gente pode comprar carta. Além das cartas que a gente recebe na mão, no começo do jogo a gente pode comprar umas cartas, ir descartando outras e ir renovando essa mão. Porque se fosse só a mão que você recebe no começo da vida, puta, aí fudeu tudo.
Então ainda bem que a gente pode comprar outras cartas e ir trocando esse baralho ao longo do processo, para que a gente possa, porra, viver melhor ao longo da vida inteira, né? Quantos anos a gente for viver. Show de bola, meu querido. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber o que mais te chamou a atenção aqui no vídeo, tá? Aqui nos comentários, os argumentos que eu contei pra você, abri um pouco da minha vida pessoal pra você, da minha história. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar destes vídeos que estão aparecendo aqui no lado da tela, não sei qual lado vai aparecer, mas enfim, você vai gostar pra caramba também. Tamo junto e até a próxima.